Opa, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Cinefap, o Cineclube do curso de Cinema e Audiovisual da Unespar, Campus de Curitiba 2, a FAP. Hoje, a gente está aqui na nossa 12ª sessão do Cinefap Convida, a nossa sessão semanal do Cineclube, junto com a presença de alguns realizadores convidados para apresentarem e conversarem depois sobre os seus trabalhos. Hoje, a gente está recebendo aqui o filme Lobo, do Thiago Bussi. Na semana passada, a gente chegou a tentar fazer a sessão, mas teve alguns imprevistos e a gente não conseguiu estar com a presença do Thiago na hora da sessão, que dessa vez aconteceu e vocês vão poder ouvir essa conversa que a gente teve com ele logo depois dessa minha fala aqui. Mas enfim, não quero enrolar tanto, mas queria aproveitar para lembrar que na próxima terça-feira a gente inicia a nossa programação de setembro com a exibição do filme Garota Negra, do Osmani Sambeni, filme de 1966, mesmo ano do filme Asas, que foi o filme que a gente passou na última semana. Isso é um filme bastante interessante que acho que vai mostrar uma outra face desse cinema moderno que a gente conversou nessa terça-feira. Tá ok? Se você puder comparecer, compareça às sessões ao vivo, acontecem todas as terças-feiras às 19 horas na Twitch e quinzenalmente às sextas também na Twitch, mas são as sessões daqui do Convida, como essa que a gente vai ouvir agora. Então é isso, galera. Boa sessão. Caso você esteja ouvindo o podcast e queira assistir o filme, a gente disponibiliza o filme aqui no link da postagem, então clica aí, assiste o filme e volta pra cá, tá ok? Obrigado. Um abração. Tenha uma boa sessão. Então, cara, a gente sempre gosta de começar já com uma pergunta que daí a gente já vai engatando. Aham. A gente engata meio no susto. Mas semana passada a gente tinha conversado algumas coisas e eu acho que a gente pode começar um pouco a partir delas. Uhum. Acho que principalmente de uma coisa que a gente pensava e eu acho que é legal a gente conversar um pouco, que é a relação que você constrói com o personagem, né, que você constrói com o Lobo, principalmente em como filmar ele, né? Uhum. Porque eu acho que o filme tá o tempo todo muito inquieto, assim como ele, né? Que é uma pessoa super Isso. histriônica, assim, e você parece estar sempre a câmera na mão ali, sempre quase tremendo em alguns momentos, assim. Eu acho que seria legal você começar falando um pouco disso e se apresentando aí. Beleza. Pô, um prazerzão estar aí com o pessoal. Obrigado pelo convite. E, então, você falou tudo, na verdade. Você tocou em pontos que é bem isso, na verdade. Ele é um personagem fantástico, né? O cara me conquistou, assim, e eu fiz um processo. Eu ia pra Ilha do Mel, conheci ele, e eu fiquei mais de 6 meses, assim, convivendo com ele, pesquisando. E eu meio que comecei a andar com ele, assim, e o cara é doidão, ia nos botecos, assim, eu comecei a ir junto com ele, fiz uma pesquisa da história dele e tal, então eu passei um bom tempo com ele, assim, antes de a gente chegar pra filmar, né, de fato. E o lance da câmera na mão também é engraçado, porque quando eu fui a primeira vez a gente foi fazer um pré-light, eu levei o Murilo, que foi o Murilo Marques, foi o diretor de fotografia da FAP também, e o Lucas Maffini do som, também da FAP, e o Gil Baroni, que foi o produtor, ele que fez a produção para mim. Então, a gente chegou lá e eu tinha planejado, na minha ideia inicial era fazer alguns planos, eu levei tripé, daí eu fiz os enquadramentos, botei ele sentado numa poltrona, assim, para fazer uma entrevistinha, mas logo eu vi que isso não ia funcionar de jeito nenhum, né, e ele já se levanta e se mexe, sai do quadro e tal e tudo mais. Foi aí que eu assumi a câmera na mão, que foi uma escolha, pô, foi bem melhor daí, na verdade, né. Então, tipo, coisas que eu logo descartei já nessa primeira, ida pra lá, né, de pré-produção. E então, inclusive, um outro lance que, em relação à escolha do enquadramento, enfim, da pegada do filme, foi ele deu muitos toques também, inclusive aquele plano que o quadro vira, assim, né, que quando você vê que ele tá pintando o mar, foi ele que deu a ideia, né. Aquilo lá, ele falou: "Não, quero fazer assim, assim". E o Murilo, o diretor de fotografia, falou: "Pô, mas isso é impossível de fazer, não tem como fazer isso, não sei o quê". E inclusive porque o tripé ele não vira, né, certinho na retinho pra ficar ali, mas aí a gente fez aquela coisa ali, fizemos uns enjambre ali e deu certo, né. Mas foi legal que foi um lance que ele que sugeriu, assim. Uhum. E ele tem uma relação muito boa com a câmera, né, ele inclusive
E ele se relaciona muito bem com a câmera, né? Ele é um cara. Pô, na verdade, ele foi ator já, ele atuou em vários, enfim, em produções grandes lá em Lisboa, né? Que ele vem de Portugal. Então ele facilitou meu trabalho absurdamente, né? Porque ele tem ali um. Pô, ele tem um contato ali com a câmera, é maravilhoso, né? Então ele me ajudou demais nisso também. É uma coisa que a gente ficava meio em dúvida, assim, que a gente não conhece a história do Lobo, né? Então, Pois é. como que você conheceu ele, assim? Como você chegou nele? Então, isso foi uma coisa. A gente fez acho que uns 13 cortes até. E o Antônio e o Ali Muritiba lá da Gráfica, eles. A gente. Nossa, a gente via junto o filme e eles. Bem, enfim, a gente. Era uma tortura, assim, porque eu tinha muita imagem de arquivo, eu tinha fotos dele. E, pô, só que daí a gente resolveu tirar tudo isso, né? Então, tipo, não mostrar esse passado dele. Mas ele, pô, ele é um cara, a mãe dele é Isabel Santa Rosa, foi uma das bailarinas mais famosas de Portugal, assim, pô, era uma famosíssima, assim, linda. E o pai dele é o Carlos Trincheiras, ele foi diretor aqui do Teatro Guaíra, ele foi cenógrafo do Grande Circo Místico, do Chico Buarque e tal, do Lobo, então ele vem de uma família, assim, e eu conheci ele na Ilha do Mel, assim, tipo, eu sempre ia pra Ilha do Mel, eu vou pra lá desde criança, e só que todo mundo meio que falava do cara, assim, meio pejorativamente, sabe? Ah, o lobo, o doidão da ilha, assim, e uma galera dando risada, aquelas coisas, sabe? E o cara era meio uma figura mítica lá da Ilha do Mel, né? Aquelas figuras folclóricas, assim. E um dia eu tava numa pousada ali num barzinho e tomando uma cerveja, e eu vi ele numa mesa do lado, sozinho, tomando uma cerveja, assim. E ele causa meio, sei lá, tem pessoas que têm medo dele, né? Ele anda todo pintado, vestido de índio, aquela coisa, com um facão no. Então, o cara, ele é uma figura daqui. Mas, enfim, daí eu falei, cara, vou lá falar com esse cara. Daí eu sentei na mesa pra falar com ele, e, cara, e o cara é extremamente inteligente, assim, sabe? Pô, falando, o cara, eu achei o cara maravilhoso, assim. E, e daí, tipo, logo, você passa, assim, ele é meio. Você tem que passar a primeira camada de loucura dele, assim, porque ele fala e deixa vários caminhos abertos, então é meio. Mas quando você entra na onda ali, você vê que é um cara, pô, ele é um cara genial, assim. Aí eu falei, pô, tem um filme aqui, né, meu? Eu achei o cara, olhei pra ele, assim, e eu já vinha procurando algum. Desde que eu entrei na FAP, assim, eu falava com o Fábio Alon, com o pessoal, o Ali Muritiba, esses caras sempre filmaram, né? Filmaram bastante, assim. E eu via muita galera lá na FAP fazendo isso, assim, só que eu não conseguia trabalhar desse jeito, né? Então, tipo, eu queria fazer um filme, mas eu falei, não, a hora que for rolar, vai rolar, né? Daí eu olhei ele e falei, nossa, é aqui, ó, é isso aqui que eu quero fazer. E daí foi assim que eu conheci ele. Agora, eu tenho muito material ainda que, sei lá o que poderia fazer, né? Porque ele faleceu agora há pouco tempo e a gente vai tentar fazer uma homenagem para ele, porque a história dele é muito bonita também, né? Pô, o cara fala altas línguas, ele é muito erudito, ele estudou no Liceu Pierre Legrand, em Lisboa, que é um dos colégios mais conceituados que tem na Europa, assim, sabe? O cara ele escrevia muito, eu tenho vários escritos dele. O cara tem tratado de música ancestral, assim, sabe? Música medieval. Ele é um cara muito louco, assim, ele fez muitas coisas. Sabe, é muito culto, assim. Sim. Ele falava francês fluente, assim. As pessoas chegavam lá na Ilha do Mel, um francês, ele falava, cara, esse cara é francês, tá ligado? Então, é bem. E eu queria usar esse material de arquivo, né, que eu não consegui botar no filme. Que no final eu achei que ficou legal, assim, sem essa. De fazer um background ou a história da vida dele, sabe? A gente fez mais o cinema ali direto mesmo, a câmera na Sim. cara dele, né? Mas foram vários cortes para chegar nessa. Foi triste. E para chegar ainda em 23 ainda, pô, deu trabalho. Não, massa, eu acho que, enfim, a gente falava disso, né, de como às vezes é só mais por curiosidade mesmo, né, que a gente fica instigado pra descobrir quem é essa pessoa, mas que o filme ele existe e ele talvez seja tão potente justamente por, às vezes, não contar com essas coisas, né, Isso, às vezes por apresentar esse personagem naquele momento ali. Foi isso aí. Quando eu mostrei o filme, às vezes, todas as sessões que a gente fez, é bem isso que eu fiz que você falou. E a galera sai falando, porra, que figura, que personagem, quero saber mais dele e tal. Então acho que até que foi uma boa deixar essa curiosidade aí, né? Sim.
Um segundo momento que a gente sempre faz é sempre abrir aí pro pessoal que entrou no Discord aí, entrou tá bastante gente hoje, quem quiser comentar, falar alguma coisa, dizer alguma impressão, dizer o que achou do filme, ou se quiser perguntar alguma coisa. Inclusive, eu fiquei curioso para saber a opinião do pessoal aí que assistiu também semana passada, semana. Gostaria de ouvir aí, galera. Beleza. Não, tem um lance que eu acho que eu gosto bastante, que eu acho bastante curioso assim no filme também, que é essa coisa que tem a ver com essa relação dele com a câmera, né, dele com o fato dele saber que ele tá num filme ali e tal. E aí parece que tem momentos assim que, por exemplo, quando ele vai lá comprar a tela, né, lá com a mulher e tal, e daí ele tem essas reações super exageradas da coisa, assim, que a mulher pergunta pra ele o número de celular, né, dele dá risada, assim, e tal. E aí tem vários desses momentos, né, que parece que ele estabelece essa relação com as coisas que estão ao redor dele ali e justamente ter essa consciência muito grande da câmera, assim, né, do fato de que ele está sendo filmado e quase de se construir como um personagem mesmo, né, em frente da câmera, assim. E aí tem Sim. esse outro momento no filme logo depois que acho que é o primeiro plano quando vocês já estão viajando para lá e aí ele tá dormindo, né, no carro. E é o único plano em que talvez ele não saiba que ele tá sendo filmado porque ele tá dormindo, né. Sim. Pô, legal que você falou nisso, bem legal, porque na verdade, meu, ele não dormia muito mesmo, sabe? O cara era bem louco, assim. E ele, cara, eu nunca vi ele comendo e nem dormindo, assim. E ele bebia pra cá, ele bebia muito, assim, muito. E daí ele tinha total consciência disso, de um personagem, né? Que ele tava. Só que, por outro lado, eu fiquei meio receoso bem nesses planos que você falou, assim, será que eu tô fazendo um negócio, né, meio muito forçado ou não? Mas ele era assim, sabe? Ele era um personagem mesmo, assim. Então ele vivia daquele jeito mesmo ali, sabe? E olha que coisa engraçada. Esse filme passou, a gente foi selecionado a um festival em Mumbai, na Índia, e você acredita que ele ganhou o prêmio de melhor ator no festival? Então, tipo, era muito louco, porque ele era pra ser um documentário e o cara ganhou. Então, esse filme ele ganhou um prêmio de melhor ator no festival, que foi muito engraçado, assim, tem o troféu e tudo mais. E ele que se cagava de rir, assim, foi muito engraçado. Não, não, ia perguntar justamente disso, assim, de qual que foi a medida, assim, que você olhou e falou, como não deixar que ele tomasse o filme, né, que o filme fosse muito mais do que um filme, fosse uma apresentação do Lobo, assim, e se isso era o que você queria, assim. Sim, pois então, o lance foi primeiro toda essa pesquisa que eu fiz prévia, né, que eu fiquei 6 meses com ele, e então, apesar de parecer meio largado ali, assim, meio só filmar ele a esmo, não, foi um processo bem longo, né, para chegar ali. E daí eu fiz um roteirinho que eu segui mais ou menos a risca e depois foi essas imprevisibilidades, por exemplo, que foi o lance do quadro virar, essas coisas que ele somou, né. Mas fora isso, eu achei que ele ficou. E eu tinha esse receio de estar sendo forçado ou não, mas depois, quando eu vi que era ele mesmo, não tinha. Não, eu vi que não estava parecendo, não sei, falso seria, não. Eu não me preocupei isso quando eu vi que era ele sendo ele mesmo ali, sabe? Então acho que não me incomodou a princípio, mas não sei se incomodou alguém. Não perguntava nem por incômodo, assim, porque eu acho que é uma questão que a gente sempre fica, enfim, qualquer pessoa que vai fazer um documentário, né, que às vezes você sempre tá esbarrando naquela pessoa e daí você tem um medo muito grande de, às vezes, romantizar aquilo que ela tá vivendo, né? Sim, sim, sim. Entendi. E nesse sentido, eu sempre gostei que ele estivesse junto comigo, sabe? Quer dizer, eu mostrei pra ele o primeiro corte e tal. Não que isso, né, deveria influenciar também, não sei. Mas a reação dele foi a melhor que eu poderia imaginar, assim. Ele chorou, sabe? Me abraçou e tal, ficou super emocionado, assim. Mas eu tinha também, ele mesmo não tinha, ele não se preocupava assim, parecer um cara meio histriônico demais ou meio palhaço, assim, sabe? Ele, é, ele deu risada, na verdade, ele dava risada, assim, do personagem que ele fez, sabe? Sim. Que é um personagem mesmo, né? E ele cria esse personagem na vida dele, né? Porque, por exemplo, a gente fez várias sessões, assim, ou em festival mesmo,
E ele chegava assim com umas penas na cabeça, todo pintado, com um facão, assim, e uma saia. E daí, durante um tempo, ele começou a se vestir de mulher também. Então, tipo, é o jeito dele ali, sabe? E ele chegava nos festivais assim, sabe? Então era engraçado. Assim. Eu queria que você comentasse também sobre essa cena no começo, né, que é dentro do carro, que ele começa a falar um pouco ali sobre essa visão de mundo dele, né, dele Isso. essa coisa dele não sabe contar o tempo, né, ele não vive de acordo com a contagem do Sim. tempo, assim. E, enfim, né, como que surgiu essa escolha de colocar a cena no início do filme, assim? Eu achei que já seria assim a mensagem dele por ali, a gente né, já daria um rumo para que eu queria que o filme tomasse, assim. E foi isso que aconteceu. Eu tive sorte também, eu acho, porque ele não sabe direito, ele não sabia direito a idade dele, ele não contava o tempo, não tinha relógio, não tinha nada, não tinha celular. Então, pra gente, por exemplo, eu marcava pra ele assim, ó, Lobo, daqui 3 semanas, dia 20 tanto dele. Ixi, pô, como é que eu ia marcar com o cara, combinar assim, sabe? Fazer o cara tá lá no lugar pra gente. Enfim, foi. Eu tive sorte, assim, porque ele sempre aparecia, sabe? Mas eu. Ele falava assim, ó, não me fale dia tal e tal, que eu não vou saber, né? Daí eu tinha que falar assim, pô, hoje é quinta, então da manhã, não depois da manhã e tal, sabe? Eu tinha que falar assim pra ele. E daí ele tava na praça tal, assim, ele tava lá. Se ele não tivesse, imagine, ia ser foda, né? Eu com a equipe lá, o que eu ia fazer? E eu lembro que uma vez eu trouxe ele da Ilha do Mel pra gente fazer as diárias aqui em Curitiba, e eu botei ele num hotelzinho ali no centro, ali perto do Paço ali do Paço ali. E, cara, tipo, umas 4 da manhã, assim, o cara me liga de um orelhão a cobrar. E ele foi expulso do hotel lá, fez alguma merda lá, e tava falando alto, não sei. Aí o cara foi pra praça, e ficou no meio da praça lá. Isso era umas 4 da manhã, ele me ligou a cobrar, assim, porra, meu, você não me espere aí pelo menos até umas 7 da manhã que eu passo aí e te pego, né? Daí eu passei, peguei ele lá, a gente rodou, e daí fomos pra Ilha do Mel. Então, você via que eu via que ele não se adaptava também muito bem na cidade aqui, eu acho, sei lá lá na Ilha do Mel. E é legal isso que tem isso quando ele chega ali no Trapiche, não sei se vocês lembram, ele dá uma aliviada, assim, ele fala, finalmente, agora estou em casa. Então, tipo, lá ele realmente se sentia muito mais confortável, assim, sabe? Ele não estava se adaptando muito bem aqui na cidade, assim. Bom, mas eu queria perguntar justamente sobre essa relação dele com a ilha, assim, dele e de vocês com a ilha, né? Você falou que vocês foram lá fazer um prelate e tal, e a ilha, ela tem um papel meio que bastante importante dentro do filme, né? Seja na relação dele com a ilha ou de como ela abre o filme e ela fecha o filme, né, também. Sim, sim. A ilha é fundamental, né? Fundamental. Eu sempre tive um sonho, assim, de filmar lá, e quando surgiu a oportunidade do personagem, da figura, com com o cenário da ilha, pô, casou perfeito, né? E, ele é bem quisto lá também, né? Ele rodou na ilha toda lá. E tem o lance lá, por exemplo, quando ali, logo que ele chega na ilha, e essa história foi. Pô, todo mundo comentava disso lá, né? Que ele ficou um ano sem falar com ninguém, né? Ele ficou um ano no meio do mato, comendo bicho, comendo planta, comendo o que tinha ali, sem falar com ninguém. Imagine, ele não sabe dizer se é ao certo, se é um ano ou mais ou menos, mas perto disso, né? E ele se enfiou naquela reserva ecológica, e tem uma reserva ecológica bem grande lá, e ficou lá, né? Ele que tava meio num momento de. Eu sempre conversava com ele, perguntei, pô, por que você foi pra lá? Não sei o que. Era um momento meio de. Sei lá, talvez eu vejo hoje como uma. Ele nunca me falou isso, mas talvez uma depressão também. Mas eu acho que também mais uma forma de querer sair, fugir da sociedade mesmo, né? Que é o que ele sempre falava, que é meio que permeia a filosofia dele lá. E daí tem aquela também a cena que ele sobe na árvore ali, né? Que ele meio que estava mostrando como que ele fazia mesmo, né? E daí logo depois ele conta lá na primeira pousada, quando ele volta para a civilização, que é com o Charles, que é o cara lá que é o dono da pousada, e que ele caiu realmente da árvore, que ele estava meio que se afogando, que teve choveu bastante, e daí foi a um basta ali que ele cansou e que ele quis voltar para a civilização.
Essa contação de história deles, né, dele no final ali é muito interessante, porque ele é uma pessoa que tem uma. Ele tem uma coisa aqui de saber contar a história, né? De cativar, assim, com a forma de falar dele e tal. Total, E vira. total. E aquela cena toda ali vira meio que uma. Justamente essa coisa de contar a história com as pessoas no meio da fogueira, ali, lembrar das coisas e tal, né? Isso, e ele faz isso direto lá na ilha. Fazia, né? Era muito engraçado, porque todo mundo, se você chegasse lá na ilha, ele ia estar sempre, você sempre via ele rodando pela ilha, pintando as pousadas e falando com as pessoas, assim. E juntava, e era muito engraçado, assim, eu sempre via uma aglomeração de pessoas em volta dele, cara, e ele, tipo, é isso aí, contando, meio contador de história, aqueles cara meio das antigas, assim, sabe? E ele cativava, ele é, meu Deus, é o cara que cativa demais as pessoas, né? Ele fala muito bem, ele se expressa muito bem. E sempre tinha gente em volta dele, assim. Isso era legal. Sim. Pô, eu queria abrir aí mais uma vez, se mais alguém aí que entrou no chat quiser falar, tiver alguma proposição, tiver alguma impressão que tirou do filme, quiser soltar aí, abra o seu mic, sinta-se livre. Bom, caso não, acho que talvez seja um dos grandes momentos assim do filme, que é isso mesmo que você já falou, já citou, né, esse momento em que a câmera vira, mas esses momentos que estão antes dele estão nessa sequência final, né, que é como representar essa ideia de trabalho artístico mesmo, né? Que acho que tem sido uma grande questão para muita gente, assim, muitos filmes, e vocês encontram aqui uma forma muito particular de representar esse trabalho dele, né? E eu falo trabalho porque eu acho que a coisa ali no final também toma um pouco esse ar de trabalho, né? De ofício, assim, como se ele tivesse ali trabalhando mesmo e a coisa não fosse só um fluxo mental, mas também fruto de muito suor e de muita coisa, né? De um processo muito, também muito cuspido, muito, enfim, carnal, assim, né? Sim. Então, esse também, eu acompanhando ele aqui durante todo esse tempo da pré-produção, ele, obviamente, também não era só ele aquela técnica dele, vamos dizer assim. Ele é um cara que experimenta muito, ele é muito talentoso também com esculturas e outras formas ele não é só pintor, assim como ele escreve bem, como ele foi músico. Ele teve inclusive isso é legal, de quando ele teve uma banda punk, assim, que era uma banda clássica, Máquina Zero, se não me engano o nome. E eu tava falando com o pessoal das antigas do punk, assim, os caras, nossa, porra, conheço. E eles chamavam ele de Trinchas, ele era o cantor dessa banda de punk, assim. Então, cara, você vai descobrindo umas coisas do cara, assim. E é bom o som, não tem muita coisa. Eu consegui achar algumas coisas, assim, e é bom o som. E ele cantava muito bem. Tanto que no final do filme, lá, não sei se nos créditos, é ele cantando, né, no final Uhum. lá. E eu cheguei a gravar duas músicas dele e a gente estava com um projeto ainda, eu queria lançar. Porque depois que eu criei um laço com ele, né? E a gente ficou meio que amigo, assim. Daí eu continuei vendo ele direto depois do filme. E daí eu tava pensando em dar uma força para ele também. E ele tava com um projeto de uma banda, né? Ele tava tentando dar uma forma de ajudar ele para gravar umas músicas. Então, infelizmente, não deu tempo. Mas, enfim, eu tava falando daí da arte dele, né? E daí ele trabalha com várias formas de arte. Eu acho que a pintura realmente deve ser. Ele tem o canal dele no Flickr, né? Putz, eu não lembro agora. Mas enfim, depois eu posso jogar aqui o link, que tem as obras dele do período que ele morou do período da Europa. Ele fez várias vernissagens na Europa, assim, sabe? O cara ganhou uma grana, vendia quadro por, sei lá, 5.000 euros, um negócio assim. Ele Caraca. teve muito dinheiro. A família dele era uma família muito rica. E ele, sei lá, teve, acho que um advogado dele lá na Europa, depois que os pais faleceram, que roubou ele, e ele também não ligava para dinheiro. E daí ele começou a morar na rua lá na Europa, assim, sabe? Uhum. Daí que ele veio pro Brasil. Mas então, daí tem muitos quadros, pô, uns quadros maravilhosos, assim, o cara. Só que era um período que já era uma estética diferente, uma escola diferente dele. E ele foi mudando, assim. Ele muda muito, né? Que dá pra perceber. Né?
E assim, ele nunca. Se você pedisse um quadro pra ele lá, ele fazia, tá ligado? Às vezes ele nem ia te cobrar nada. Assim. Ultimamente ele tava vivendo na ilha assim, ele ia lá, pintava uma parede de uma pousada e os caras deixavam ele morando lá, sabe? Davam comida pra ele pintava alguma coisa, ia vivendo disso, assim. Que para ele o dinheiro era o de menos. Né? Mas aí hoje eu consigo ver. Eu fiquei com o quadro. Tem um quadro que eu acho que é o mais legal, que eu não sei se vocês viram, que é o cartaz do filme, que é um vermelho, assim, ele segurando uma espada, assim. Esse foi ele que fez também. Eu tenho o quadro aqui em casa. O quadro da rede lá que ele pinta, né, que é na cena final, tá comigo também, né? E aqueles 3 quadros lá que ele faz no meio ali, que ele joga cerveja e tal, aquele foi perdido porque ele ficou com ele e eu queria depois pegar, mas ele era dele, né? Sim. E aí ele deixou lá assim em cima daquela mesa e daí choveu e estragou todo o quadro. Puta. Aquele lá a gente não conseguiu. Aquele a gente perdeu. Mas aí daí ele tem muita obra lá na ilha que a gente até chegou a tentar fazer catalogar assim. E fizemos um mapinha, assim, daí de um roteiro, tem um roteirinho, se o cara quiser chegar na ilha e visitar meio que as obras dele, assim, você consegue fazer esse roteirinho pela ilha, assim, que eu achei uma parada legal que a gente fez pra ele. Ah, não, pô, que massa. Não sabia que, do jeito que você tá contando, ele me parece ser quase uma atração ali, né, na ilha, assim, pelo menos Sim, sim, sim. antes, assim. Com certeza, depois que eu fiz o filme ainda, e como eu sempre fui pra ilha e conheço todo mundo lá, os nativos e tudo mais, ele é uma pessoa muito, muito querida lá e os próprios nativos assim receberam ele muito bem e daí logo depois do filme a própria comunidade se mobilizou, eles fizeram o lançamento do filme, que eu fiz o lançamento aqui em Curitiba e daí foi para alguns festivais e ia planejar de fazer um lá na ilha, mas os próprios nativos da ilha, a galera mesmo se mobilizou e fez uma sessão lá para eles. Foi muito legal, assim. E era o orgulho deles, ele virou um orgulho dos nativos da Ilha do Mel. Foi bem legal. E daí um dos caras de uma pousada lá sugeriu de fazer esse mapinha com o roteirinho e tal, e eles virou meio que uma atração turística, assim, fazer um roteirinho vendo as obras dele espalhadas pela Ilha do Mel. Assim. E aí, além, agora que ele morreu também, ficou meio que essa homenagem. Assim. Não, eu queria justamente essa pintura final, né, da rede que ele faz ali, tem todo esse processo dele que você filma e que vira quase uma performance, né, porque é muito corporal o processo dele pintar, assim. E aí tem essa escolha que você faz de não mostrar o quadro sendo feito e só mostrar o resultado final, né? Você sempre foca no corpo dele, assim. Queria que você Isso. comentasse sobre essa escolha no final do filme. Então, eu acho que era o mais importante ali, né? Na verdade, é isso, mostrar o processo dele. Aí, pô, você vê ali aquela expressão dele, assim, e ele está sentindo dor realmente ali quando ele tá. Ali não é uma performance, porque ele tava com um problema já na perna, no corpo, todo. Ele já tava bem ferrado, na verdade, porque ele teve vários tipos de problemas, porque ele também bebia muito, usava muita droga, então, tipo, teve problema circulatório, teve um monte de coisa. E ele sofria, você via que ele estava sofrendo ali para fazer o quadro, né? Então, pô, eu achei muito mais importante focar nessa parte da performance dele mesmo, né? E da coisa física ali, da dor dele para fazer o quadro. E daí, obviamente, daí eu revelei no final que ele tinha acabado de falar daquela rede da parada ali quando ele vê, né? E daí eu mostro a rede. E também tem um lance que você realmente fica curioso para ver o que tá no quadro, né? Também. Mas enfim, acho que é isso. Maneiro. Pô, tem uma história engraçada também que rolou. Engraçada não, aquelas tragicômicas, eu diria. Que eu dei falando dessa questão da dor dele, como ele tava meio que no final. E depois daí eu fui pra ilha. Eu ia várias vezes pra ilha, quando eu tava lá, a gente se encontrava e tal. E daí teve uma vez umas vezes das últimas que eu fui, eu encontrei ele, quando eu cheguei, eu olhei a perna dele. Cara, tipo, tava uma couve-flor, assim, gigante, inchada e cheia de picada, assim, e tava uma coisa horrorosa, assim. Eu falei, meu Deus, Lobo, o que aconteceu dele?
levei umas picadas de aranha, assim, cara, como se Caraca. fosse- falando assim, sabe? Como se fosse uma coisa normal. Cara, daí ele disse que tava dormindo no meio do mato, assim, no meio do mato. Cara, eu falei, meu, você tá louco? E ele tava gemendo de dor, assim, eu falei, cara, vamos lá agora no médico. Eu peguei ele, falei, vou levar ele lá no posto de saúde. E ele, não vou de jeito nenhum. Ele era avesso total aí no médico. Ele não quis ir. Eu briguei com ele, chegamos a brigar, assim, e ele não quis ir no médico. Deu beleza, né? Daí eu voltei pra Curitiba. Daí não deu, sei lá, não deu outra, né? No outro dia me ligaram, a filha dele, que ele tem uma filha que mora aqui em Curitiba. Ó, o lobo desmaiou no meio da trilha lá, pegaram uma cara, Caramba. tiveram que levar ele correndo pro hospital, e daí fui lá ver ele. Ele foi para Paranaguá, cara, eu cheguei lá, o médico disse que ele tinha 7 picadas de aranha na perna, e que Meu e que Deus. se ele não chegasse, sei lá, ele tava quase amputando a perna dele, cara, e o cara ficou uma semana com as 7 picadas, o cara era desse nível de doideira, pra vocês terem uma ideia. E ele, não, levou 7 picadas de aranha e tava lá, ficou uma semana na ilha. E foi muito louco. Esse é o nosso querido personagem. Caraca, velho, que louco. Louco. Não, mas já que você falou dessa convivência com ele, acho que é uma coisa que a gente sempre pergunta, eu acho que às vezes é legal saber. Você falou um pouco disso antes, mas eu acho que seria legal você falar um pouco do contexto, assim, de onde é que você estava tanto no curso como na vida, assim mesmo. O que que você estava fazendo na época e como que foi operacionalizar tudo aí pra Assim. partir pro filme. Então, eu trabalhei muito, sempre fiz produção, na verdade, né? Então eu trabalho desde sempre com o Ali Muritiba ali, com o Antônio, eu fiz os primeiros filmes do Ali, daí eu dei sorte também que eu peguei uma época boa da FAP, né? Que a Sim, gente tava com o Hernani, professor, porra, imagina, eu fiz, cara, inclusive eu repeti de ano para fazer o Hernani, eu fiz História de Cinema 1 e 2 com o Hernani, eu fiz 1 e 2 de novo, porque as aulas dele eram maravilhosas, né? Teve Escorel e tal. E como eu curti documentário, comecei a estudar bastante documentário. Mas enfim, daí eu tava trabalhando com produção, que para mim me deu uma base maravilhosa, né? De set e tudo mais. Daí eu trabalhei daí eu comecei a fazer estágio, daí eu trabalhei com o Gil Baroni lá na WG7 e tal. Tanto que ele foi o produtor do filme também. E enfim, eu tava vendo muito Frederick Wiseman, não sei o que, não sei se vocês estão ligados. Eu gostava muito da pegada, eu acho ele um dos maiores documentaristas do mundo. O Eduardo Coutinho, óbvio, né? Minha inspiração maior também. Daí eu tava meio que nessa pegada, assim, né? Do documentário. E daí eu quando eu comecei a fazer as pesquisas e tudo mais, eu gosto muito o Tite Cut Follies, que é o clássico do Frederick Wiseman, não sei se vocês já viram, que é passado num hospital psiquiátrico, né? É bem pesado, assim, é um filme, pô, eu acho que pra época, assim, foi chocante, assim. Eu queria meio que me inspirar eu queria pegar essa abordagem, assim, dele, que é uma coisa que o Frederick Wiseman faz da câmera, né? Que foi a pegada que eu tentei usar no Lobo também. E não sei se tem a ver ou não, ou se eu consigo fazer um paralelo com o Eduardo Coutinho nesse sentido, mas eu acho que dá, assim, de tentar criar um relacionamento de você extrair como o gênio dele extrai do personagem, né? Como ele consegue a confiança da pessoa, né? Do personagem, enfim. É uma coisa que me inspira bastante, assim. Até esse lance de personagem versus pessoa, né? De você, enfim, não separar a atuação do cara com a personalidade dele mesmo, né? Isso, sim. Por exemplo, isso aí, bem lembrado que você falou. Se você vê, eu tenho um livro maravilhoso que é da Kozak Naif, do Eduardo Coutinho, que tem vários artigos, várias entrevistas, tem tudo que ele falou também. E é por aí, ele fala exatamente isso que você falou, né? Da partida ali que você tá ali, ligou e tá com a pessoa, o entrevistado né? Não de uma forma, eu acho, talvez tão exagerada, assim, ou que você vê claramente como é no Lobo, mas qualquer pessoa, assim, as pessoas mais
qualquer pessoa ali que tá sei lá, você pega lá o Edifício Master lá, né, o cara cantando Frank Sinatra e tarará, né, também tá ali fazendo uma mistura do personagem com a própria pessoa, né. Sim. Aí você falou dessa produção que vocês tiveram, e também você tinha falado que vocês fizeram um roteiro, né? Como que foi esse negócio de. Às vezes a gente se pega, né, fazendo um documentário, e daí você tem esse momento em que você precisa transformar aquela sua ideia ou aquele seu roteiro e chocar ele com o mundo, né? Então, você mesmo falou, né? Tinha planos fixos, tinha coisas que você tinha planejado, assim. O que você acha que foi mais importante nesse momento que você se encontrou com o Lobo e com o que ele pensava do mundo, assim? Uhum. Então, quando eu falo em roteiro, né, para esse filme especificamente, e para documentário também, né? Por outros filmes que eu fiz e que eu tô fazendo, eu acho que o lance mesmo do roteiro, do jeito que a gente conhece, todo formatadinho, aquela coisa clássica, é mais para mim, por exemplo, é mais para mandar para um edital, sabe? Para fazer o projeto do que para propriamente você, obviamente, na prática ali, você não é assim que ocorre. Então, tipo assim, o meu roteiro com ele foi. Pô, a gente tava sentado com ele lá num boteco e eu tava escrevendo. Daí depois eu passava algumas coisas. Aí, questões-chave da vida dele que eu queria, né, que eu já sabia que a gente ia fazer. Aí sim, e eu fiz um roteirinho assim, simples mesmo, mas aí, e também para a questão dos dias, a gente teve 3 diárias, a gente fez 3 diárias, daí um dia aqui em Curitiba, e lugares que eu queria levar ele, assim, o primeiro lugar quando ele chegou em Curitiba, que é lá no começo, quando ele tá com o amigo dele, baterista lá, que ele tá cantando, né? Aquela parte foi quando ele chegou, e teve outras cenas cortadas também, mas enfim, o roteiro foi esse. E foi engraçado que a gente ganhou o prêmio de melhor roteiro também lá no festival, no Kinoarte, no Festival de Londrina. Uhum. Mas não é um roteiro convencional, digamos, né? Sim. Mas com certeza serviu para. Quer dizer, eu escrevi muita coisa, assim, escrevi bastante. Fiquei esses 6 meses de convivência com ele, fui escrevendo. Algumas coisas eu mostrava para ele, assim, perguntando o que ele achava e tal. Daí isso a gente foi conversando, assim, conversando bastante. E também é legal que você já vai, por exemplo, como eu já falei das imprevisibilidades lá, que foi lindo, que isso que acontece, quando acontece é muito legal, que é quando ele manda lá, quando é o lance do quadro virar, né? E teve uma outra questão que hoje eu ainda não sei se eu me arrependo ou não, porque aquela era a cena final do filme. Eu fechava com eu começava ali do mesmo jeito, né? Ele na praia, quando ele começa a pintar, e era o final do filme, o quadro virando. Aí o Antônio e o Ali ficaram me enchendo o saco, bateram, e eu falei, não, eu quero que ponha no final, eu quero que seja o final. Mas aí eles acabaram me convencendo e eu botei no meio. Aí eu hoje, cara, de falar a real, até hoje eu ainda penso sobre isso. E é aquela coisa, né? Nunca mais. O filme, pô, você fez 13 cortes ali, mas, cara, se não tiver um prazo ou não tiver como mandar para um edital, para um festival, você vai fazendo mais cortes também, né? Então, mas eu ainda acho que no final ia ficar. Não sei o que vocês acham aí, mas eu acho que o filme terminando com aquele quadro virando lá ia ser massa. Para mim ainda era o meu final que eu tinha escolhido, sei lá. Não, não sei. Eu acho que tem uma coisa em terminar com. Em fazer essa construção mesmo, né? De você tem uma hora em que você vê esse resultado sendo construído e você tem um outro momento que tá praticamente ali operando só, meio que vendo ele como ele é, né? Assim, na sua expressão mais radical ali, né? Tentando superar a si mesmo, praticamente, né? Ah, é verdade. Pô, bem, por esse lado aí, bem pensado. Mas também não vi o filme com um corte com esse no final, né? Também tem isso. Sim. Então, outra coisa que eu tinha feito, mas que também, óbvio, questões de limite, questão do curto, dos festivais, eu tinha uma primeira ideia de fazer alguns planos mais longos, eu queria fazer uns planos, deixei a câmera rodar bastante, assim, fazer uns planos sequências mais longos, até o que ficou ali, acho que é aquele da pintura mesmo, né, dos processos de pintura dele, mas e eu fiz muitos outros, né? Porque a gente, por um tempo, pensou em
ampliar, na verdade, o que tinha tanta coisa, e daí com a questão por exemplo, da história dele, de usar daí as fotos, as obras, aí a história da mãe e do pai, que também são muito interessantes. Por um momento a gente vislumbrou um longa, assim, sabe? Uhum. E daí eu comecei a fazer uns takes maiores com outras coisas, assim. Mas, na verdade, ficou esse curta e eu fiquei com bastante material para fazer um Lobo 2. Sei lá, mas... Porque agora, ainda mais que... E tem muita gente que tem me perguntado, né? Que quer muito ver essas imagens. Pô, porque eu tenho um HD lotado aqui ainda de coisas dele, né? De dar algum destino a isso, sei lá. E é uma informação meio aleatória, assim, mas o Mocarzel mesmo, ele teve aí ano passado e ele começou a fazer uma coisa que ele também tava com essa mesma dúvida, né? Ele filmava muito, muito, muito. Eu acho que é o cara que mais filma que eu conheço. Pois é. E daí ele decidiu que ia jogar todas as brutas no YouTube. E daí ele fez isso, ele pegou, abriu um canal lá, que acho que é Evaldo Mocarzel no YouTube, e tá subindo todas as brutas que ele fez, Eu assim. já vi. Então, eu acho que ele falou isso até com... Foi ele no Passo da Liberdade, não foi? Eu tava lá vendo uma Acho palestra que sim, dele com o Eduardo acho que sim. Baggio. É, Sim, eu exatamente. tava lá, foi isso aí. O Mocarzel é uma figuraça, né? Foi meu professor também durante vários anos. Ele filma demais, né, meu? Ele filma muito. Mas eu achei muito bacana isso, né? Só que, pô, aí não quero nem me comparar a ele, né? Eu vou fazer um canal pra subir eu só tenho muito pouca coisa ainda. Sim. Mas falando nisso, é interessante também agora que saiu o Paranaflix aí, né? Do Tomás, não sei se vocês ficaram sabendo, que eu achei bem bacana. E aí o Lobo vai entrar também pela Grafo, o Antônio, eles estão subindo os filmes aos poucos, né? Os filmes do William já estão lá, é bem bacana. Ah, que massa. Eu não sabia que eles estavam. Que também é uma estratégia interessante, né? Ir postando aos poucos por lá, que pra não ir uma enxurrada de coisa, né? Pois é. E acho que é até a questão de. Eu não sei quem que tá fazendo esse trampo aí, mas deve ser alguém lá da Grafla, né, algum funcionário lá, então eu não sei qual que é o trampo para subir, se é meio complicado ou não. Teve um lance também que daí, logo depois do filme, daí quando a gente começou a mandar para os festivais e tudo mais, e daí o Antônio agora, não há pouco tempo, mas já faz algum tempo, daí a gente vendeu o filme pro Canal Brasil, né? Ah, sim. Então teve essa preocupação, eu não sei se quando eu demandar, por exemplo, esse para botar na plataforma lá, se teria algum problema ou não. Aí eu já não sei, mas se o Antônio tá subindo é porque não deve ter problema. Sim. Mas bom, eu queria abrir mais uma vez aí pro pessoal que entrou na conversa, se alguém tiver mais algum comentário, quiser propor mais alguma coisa. Bom, caso não, a gente sempre gosta muito de. A gente já tá se encaminhando aqui pro final, né? E a gente sempre gosta muito de, nesses finais, começar a falar sobre o futuro, né? Você mesmo falou da Paranaflix, assim, e acho que a Paranaflix aponta para um. Também aponta para um futuro, né? E a gente gosta sempre de falar sobre isso, porque, enfim, estando nesse presente aqui tão. Que às vezes parece um tanto à parte, com um tanto aprisionador, a gente possa pensar em possibilidades mais para frente, né? Eu queria perguntar para você o que você tem feito nesses últimos tempos, depois do Lobo, o que você está interessado em fazer daqui para frente? O que você tem pensado nisso? Então, eu continuei. Logo depois do Lobo, eu fiz aí. Eu demorei muito, na verdade. Eu sou daqueles que eu só faço quando realmente ali. É uma parada que me pegou mesmo, assim. E daí eu fiz um documentário da Dona Leda, que ó, é uma. Cara, é uma das maiores memórias vivas do samba, assim, é uma lenda. Ela, ela é da família do Silas de Oliveira, da Império Serrano, então a Império Serrano nasceu no quintal dela, assim, sabe? Sim. Pô, e é uma senhora de 90 e tantos anos, acho que ela tem 95, completamente lúcida, toma uma cervejinha, festeira, é uma figuraça. E eu comecei a fazer um trabalho, tem os caras fazem esse trabalho maravilhoso que chama-se Glória ao Samba, lá de São Paulo. Cara, esses caras resgatam sambas perdidos, assim, eles são pesquisadores. Meu, é absurdo o que esses caras fazem. Eles acharam sambas, assim, eles salvaram, sei lá, uma infinidade
de cultura, assim, nossa, que é, pô, eles sobem ao morro lá, os caras vão atrás e tal. E eu comecei a entrar em contato com esse pessoal, pelo meu interesse no samba mesmo. E daí surgiu a oportunidade, eu fui para São Paulo para cobrir um evento deles em homenagem ao Silas de Oliveira. Daí eu fui filmar o evento. E daí eu conheci a Dona Leda. Foi mais essas coisas que acontecem, tipo com o Lobo, assim, eu achei o Lobo. Aí, pá, achei a Dona Leda. Daí eu falei, nossa. Daí o filme se tornou, em vez de eu cobrir o negócio do samba, se tornou a Dona Leda, assim. Daí a gente fez um lançamentinho e trouxemos ela para Curitiba, fizemos lá no Cine Passeio, foi bem bacana. Ela veio para cá, chorou, assim, foi lindo. E daí o meu outro filme, esse era um longa já com um orçamento maior, mas que a gente agora, há pouco tempo, ficamos sem dinheiro para terminar, e agora com a pandemia eu não sei como é que vai fazer, que é do Sicupira, que é o Barcímio Sicupira, é o jogador de futebol do Atlético aqui paranaense, maior artilheiro da história do Atlético, e eu tava fazendo um filme sobre ele. E eu fui pro Rio de Janeiro, filmamos no Maracanã, filmamos com ele lá, ele jogou no Botafogo do Garrincha, imagina. Então, pô, cara, e ele é uma figura também. Eu gosto desses personagens, assim, sabe? Umas figuras e pessoas excêntricas. O cara é boêmio também, e daí conhecia todo mundo, Jorge Ben, convivia na boemia lá do Rio e tal. Então ele é uma pessoa bem legal, assim. E daí eu fui pro Rio com ele, e daí a gente voltou, e só que, pô, ele tá meio mal de saúde também, com pandemia, essas coisas, agora não tem como fazer nesse filme. Sim. É. E um lance que daí que o meu próximo agora é que esse é talvez o que é o mais certo agora, é um documentário sobre o Hélio Turco, que é o maior ganhador de samba enredo da história. O cara é um senhorzinho também lá da Mangueira, com esse pessoal do samba me botou em contato com ele, e o cara é uma figura também, então a gente tá no processo de, esse aí eu tô ainda na pesquisa e escrevendo também, então eu tenho escrito. Aí agora no começo do ano eu fiz a série Caso Evandro ali com o Ali, né, na produção, e eu fiz uma outra série grande da Fox que foi filmada ali na Lapa, assim. Foram meus dois últimos trampos que me salvaram. Porra, foi logo depois a gente conseguiu terminar o Caso Evandro e daí já veio a pandemia. Então eu consegui receber esse último trampo aí. Sim. Agora parece que tá começando a voltar aí alguma coisa ou outra. Eu não tenho, quer dizer, não tô muito otimista em relação à arte, né? Em relação ao cinema, né? Eu sei que a galera tá já, pô, foda que tô pensando até em fazer campanha política, eu nunca fiz, né? Sim. Mas, obviamente, não faria um Francisquini, um desses merda, mas alguma campanha que seja razoável eu até faria, né? Porque, pô, eu tô, sei lá quantos meses sem trabalhar. E daí tá rolando umas publicis aí agora, né? Mas uma coisa que eu queria falar em relação a caminhos ou outras coisas, né, alternativas, eu sempre trabalhei no Olhar de Cinema também, né? Então, pô, foi a melhor coisa do mundo pra mim. Cara, o Olhar de Cinema foi maravilhoso, porque eu trabalhava com um júri, assim, então eu era meio que babado dos júris, eu falo bem inglês e tal, daí eu buscava os caras no hotel, levava pra conhecer a cidade, e era o melhor trabalho do mundo, né? Porque eu levava os caras pra passear. E, cara, e aprendendo, né? Pô, veio uma galera muito foda pra cá, né? Sim. E eu, pô, mantive contato com um pessoal muito foda, assim. E vieram também os cineastas e tudo mais. E já era não sei se é uma tendência, assim, mas, por exemplo, veio o Kid Lat lá, que é o cara sensacional, né? Um tiozinho, do jeito que ele filma, ele ganhou Berlim, sei lá, vários festivais foda, assim, e o cara filma só ele, tipo, é ele, a equipe é ele, assim. E ele faz uns filmes, não, óbvio que é um exagero, né? Mas, por exemplo, mesmo com dinheiro ou sem dinheiro, pra mim eu trabalho melhor fazendo como lobo, assim, sabe? O diretor de fotografia e o cara do som, assim, sabe? Funciona pra mim essa forma de trabalhar. Do que você ter, que, sei lá, engessar um lance de ter uma equipe maior e tal, assim. E eu acho que, querendo ou não, a gente vai ter que começar a pensar nessa alternativa aí, que eu acho que vai ser um negócio Sim. cada vez mais comum, né? Enfim. Mesmo na pior das hipóteses, assim, né? Sim, sim. Não, eu ia perguntar isso justamente, né? Você tem se interessado mais por fazer documentários e trabalhar com produção, assim, né? Você
E o que que você vislumbra de possibilidades disso pra frente, assim, tipo, você acha que a gente vai conseguir enfim, os documentários eles vão continuar sendo feitos porque as câmeras estão aí, os personagens estão aí, o mundo tá aí, né? Sim. Mas como que você pensa que vai ser a vida trabalhando com produção mesmo, como você faz daqui pra frente, assim? Sim, sim. Olha, essa pergunta aí complicada, hein? Mas, pô, por exemplo, o que dá para manter de não ser tão pessimista, né? Porque é difícil. Mas pô, esses quantos meses aí que a gente tá isolado em casa, né, e tudo mais. Pô, tá rolando. Eu nunca fui muito de série, Netflix e tal. Agora eu tô meio que entrei nesse mundo aí de streaming, de Amazon, enfim, Netflix, essas coisas. E eu tô tô vendo bastante coisa. Então eu tô vendo que não vai, né? Eu acho que vai ter coisas, Sim, sempre tá pintando coisas novas. E eu vi coisas muito boas, assim, no Netflix. Eu tinha um preconceito, assim, um negócio meio babaca do Netflix, mas, pô, e inclusive de tudo, né? Documentário, ficção, enfim, série. Então, pô, eu acho que vai rolar, sim. sim. Não tô. Não, e já que você falou da Netflix, tem uma coisa muito massa dentro de todos esses exemplos de documentários aí que você falou que tá trabalhando, ou que você já fez, assim, que é justamente, enfim, parece que você tá mais afeito a estar com as pessoas, assim, contar a vida das pessoas do que eu acho que muitos dos documentários que a Netflix tem lançado e que tem se tornado meio padrão, assim, né, justamente por estarem na Netflix, estão interessados mais nos fatos ou em transformar essas pessoas em ícones, assim, que eu Aham. acho que é o caminho que o Lobo e acredito que os outros filmes também tentem ir para um outro lugar, né? Sim, sim. É, por aí também. Então, eu pensei isso há pouco tempo também, né? De um lance de como eu acho que foi meio inconsciente, mas de eu sempre procurar o ser humano, né? A pessoa, assim. Então, tipo, foi no caso do Lobo, daí foi no caso da Dona Leda, foi no caso do Sicupira, enfim, qualquer coisa, assim, sabe? De achar eu foco no personagem, na figura. Né? Não é sei lá, como é que é o Ivens lá, que fez o documentário da chuva, ou o documentário do vento, né? O cara fez o documentário sei lá, de um prédio, né? Umas coisas assim. Então, o Coutinho faz um documentário de um prédio, por exemplo. Mas não foi meio inconsciente, eu acho. Não, mas, enfim, eu acho que as coisas estão um pouco desenhadas nesse sentido, eu acho muito massa que seja, assim. Mesmo que seja inconsciente, mesmo que tentar domar isso não seja legal também, né? Se limitar só a isso. Sim, sim, Mas, pô, sim. enfim, acho muito, muito massa que tenha se desenhado um pouco isso. Queria abrir mais uma vez aí pro pessoal que entrou, quem quiser fazer algum comentário ou tiver alguma coisa que queira propor aí pra conversa, sinta-se livre aí pra falar alguma coisa. Eu queria agradecer só pelo filme aí, pela conversa, foi bem legal. Pô, valeu, valeu. Eu que agradeço. Ah, não, aproveitar aí que também agradecer, né? Agradecer você por ter topado o convite, por ter vindo aqui numa segunda vez, né? Muito, muito Pois massa. é, Obrigado cara. mesmo aí, cara. Pô, que isso. Então, isso aí que ó, uma outra, pensando agora quer dizer, isso não é uma alternativa porque o cineclubismo, enfim, toda essa coisa que vocês fazem, que o William faz bastante também, e tem uma galera aí, tem o Miguel Raoni que tava aí, né, que agora tá na França. É, pô, isso é importantíssimo, né, e é muito bacana. Eu tô vendo, eu vi muita, né, tem muitos cineclubes agora rolando, quer dizer, até antes da pandemia, né, em Curitiba. Tinha uns que eu nem tinha ouvido falar, inclusive. E isso é importante. E eu acho que vai manter, né? Também tem que manter, né? Eu espero Sim. que se mantenha. Não, eu acho que de alguma forma essas redes que a gente faz, né, que estão mais ligadas a estar exibindo os filmes junto com as pessoas, nesse esquema até meio subterrâneos e tal, eu acho que isso a gente tem que manter e tem que lutar para que esses espaços a gente não perca, né, nunca. Sim, com certeza. Porque se a gente E, perdeu os cineclubes também, a gente perdeu tudo, tudo, porra, tudo, né? Deus o livre, aí fodeu. Mas eu me lembro, tem aquela velha questão que, pô, é o debate, acho que mais rola. Eu lembro eu tava logo no começo da faculdade, tinha um cara que era o Setaro, se não me engano, né, um crítico baiano, que
na época, assim, quando saiu 8h30, tá ligado? Cinema. Meu, o cara saiu de Salvador, assim, era um negócio que só tinha ter uma exibição em São Paulo e tal. O cara viajou, passou dias no Sereno, ficou numa fila. E daí ele entra na sala de cinema e é aquela experiência religiosa, né? Mas, cara, é uma coisa que é muito louco, que se você pensar, porque lembra, o cara tá com, sei lá, tava com 70 anos, ele lembrava de cada frame, assim, de cada momento. Ele teve uma experiência ali, cara, que você vê um 8h30. Aí quando eu lembro, quando eu tava na aula, era não sei qual professor que comentou que era para assistir 8h30, quem não tivesse assistido, tarará, que a aula do dia seguinte, da semana seguinte ia ser sobre 8h30. De repente eu olhei pro lado, assim, tinha um cara que tava do meu lado com um computador, assim, cara, eu acho que em 5 minutos ele baixou o 8h30 no torrent. Só que o cara tava vendo o 8h30 na telinha do computador dele ali, tá ligado? Como que ele vai ter aquela experiência que o cara teve na sala de cinema, assim? Eu, nesse sentido, eu acho que eu ainda sou meio saudosista. E da película, né, e tal. Essa coisa da comunhão do espaço, assim, né, enfim, da comunhão da experiência, né, da experiência, uma experiência cinema clássico, assim, é algo que talvez esteja intensamente ligado ao cineclube, mas que a gente tem, acho que tentado pensar não em alternativas a isso, mas em coisas que a gente pode fazer além disso, né, em como a gente pode tentar experienciar o cinema também sempre pensando nessa primeira experiência, que é a sala de cinema clássica, essa experiência que você tem com a tela, mas também como pensar esses outros lugares, né, que a gente não tem como fugir também de alguma forma hoje, né? Sim, é verdade. Então vai ser mais ou menos por aí, pelo jeito que a gente tá fazendo agora, não é? Sim. Sei lá, o que vai rolar, assim. Porque é importante esse debate, essa coisa que a gente fazia saindo de uma sala de cinema, né? Assim, sentando num bar lá, que seja, mas daí a gente vai assistir ali sei lá, alguma coisa no Netflix, e daí vai rolar o lance do Discord, que eu adorei, eu não conhecia o Discord, gostei. Mas, pô, que massa que você veio aí, cara. Obrigado mesmo. Queria agradecer também aí a todo mundo que chegou no chat hoje. Foi bem legal aí, galera. Obrigado mesmo. Todo mundo aí que às vezes ainda tem gente que fica na sessão lá da Twitch até agora. Muito obrigado aí se você também tá por lá. E acho que ficamos por aqui, cara. Muito obrigado mesmo. Beleza. Eu que agradeço, muito obrigado aí para todo mundo que tá aí acompanhando. Valeu mesmo, muito obrigado. E é isso aí, galera. Tchau, tchau. Valeu, abraço a todos. Valeu.